Ok? Então vamos aqui agora fazer um tour aqui pelas funcionalidades do módulo MDFE, tá? Que no caso é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Bom, então aqui o NetBeans está realizando aí os procedimentos para o início do sistema. Então vamos aguardar esses procedimentos. Já foi gerado aí o arquivo WAR, né, que vai ser utilizado para publicar a aplicação. E o Tomcat já está sendo iniciado. Foi realizada aí a comunicação com o banco de dados, né, no caso MySQL. Ok, já foi aberto então o navegador. E agora vamos fazer o login na aplicação. Bom, então aqui nós temos apenas uma funcionalidade, que é a emissão do MDFE, tá? Já temos aqui alguns MDFEs que foram emitidos anteriormente, então agora vamos emitir um novo manifesto eletrônico de documentos fiscais, tá? Bom, já temos aqui algumas informações já pré-cadastradas, tá? O usuário então deve informar os outros dados, tá? Então ele deve definir aqui o tipo de emitente, no caso aqui é um transportador de carga própria, tá? Algumas informações serão preenchidas após salvar os dados serão preenchidas automaticamente pelo sistema, né? Após o usuário salvar os dados no banco de dados, tá? O usuário vai escolher também qual a modalidade desse MDFE, tá? Pode ser rodoviário, aéreo, aquaviário ou então ferroviário. O F de início, tá? Eu vou definir aqui como DF. A UF de fim, como Minas Gerais, por exemplo, vai selecionar aqui o código da unidade de medida, tá? Referente aqui ao peso bruto da carga. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1.000 quilos e o valor da carga, R$10.000, tá? O usuário deve, então, definir quais serão os municípios de carregamento, tá, dessa carga. Vou colocar aqui o município de Brasília para o município de carregamento inicial. Ok, podem ser definidos aqui vários municípios de carregamento, tá? Nesse caso aqui vamos definir apenas um. No caso do município de descarregamento, também é possível definir vários, tá? Então no caso aqui, como a UF de início é Minas Gerais, eu vou escolher aqui, por exemplo, Belo Horizonte, tá? E aqui o usuário ele deve vincular, tá, as notas fiscais eletrônicas referentes a esses municípios de descarregamento, tá? Então vou informar aqui um número da NFE. Ok, essa NFE já foi inclusa aqui nas notas fiscais vinculadas, tá? É possível incluir uma ou várias notas. Aqui no caso foi inclusa apenas uma. E vou definir aqui os dados do modal rodoviário. Então inicialmente precisamos definir os dados do veículo. Vou colocar aqui a placa do veículo, a UF desse veículo, o tipo de rodado, tá? Temos aqui várias opções, o tipo de carroceria e a tara definida para o peso deste veículo. Vou colocar aqui como 0 e também é necessário definir os condutores, né, os motoristas desse veículo. Então deve-se informar o nome e o CPF, tá? E logo depois essas informações elas poderão ser salvas no banco de dados, tá? Então aqui, como nós podemos perceber, foi gerada aí a série, o número desse MDFE e também a chave de acesso. Agora o usuário ele pode então enviar essa MDFE. Então o sistema está realizando aí
o envio para Cephais, né, para que o mesmo seja autorizado aí o uso dessa MDFE. Tá? Então aqui foi enviado com sucesso, o arquivo foi processado e foi autorizado o uso do MDFE. Tá? Então dessa forma, agora o usuário ele vai poder imprimir então o documento auxiliar do MDFE, tá? Que é um documento parecido com o DANF, né, que nós vimos lá na nota fiscal eletrônica e que será utilizado aí para que seja possível transportar as cargas definidas aqui nesse MDFE. Tá? No caso aqui, essa funcionalidade ela ainda não foi implementada, tá? Então ela fica aí como exercício. Você deve avaliar lá o anexo 2 lá do manual do MDFE para implementar essa funcionalidade. Tá? Outra opção aqui que o usuário tem é encerrar esse MDFE. Tá? Então, após realizar todo o procedimento de distribuição dessa carga, né, de finalizar a distribuição ou o transporte dessa carga, esse MDFE deve ser encerrado. Tá? Então aqui o usuário vai selecionar essa opção e aqui nós temos o evento registrado. Tá? Então nós temos aqui um retorno, né, do encerramento, retorno o status 135, então significa que o evento foi registrado e vinculado ao MDFE. Tá? Bom, então essas são as funcionalidades que foram desenvolvidas aqui no módulo MDFE.